de, de ler a palavra do Senhor. Você que está nos assistindo, abra sua Bíblia no livro de Efésios, Efésios capítulo 1. Nós estamos numa campanha de 7 terça-feira, com o tema abençoado com todas as sortes de bênção. Nós no primeiro dia nós falamos do capítulo 1, do versículo 1 ao 3. No segundo dia nós falamos do capítulo 1, do 4 até o 14. Hoje nós iremos falar do capítulo 15 até o 23. Amém? Então, Efésios capítulo 1, verso 15 até o verso 23. Amém? Abra sua Bíblia, leia conosco e abra também o teu coração para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Que palavra maravilhosa! Olha o que o apóstolo Paulo escreveu sobre nós, as orações dele. Ele pede ao Senhor que nos dê o espírito de revelação e de conhecimento. Olha só, nós precisamos de ter o espírito de revelação. Nós precisamos de ter o espírito de conhecimento. Não adianta nós termos só a revelação sem ter o conhecimento. Então, eu peço para você fechar os seus olhos mais uma vez, para nós orar, para que os nossos olhos, o nosso entendimento seja aberto pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, a Tua palavra foi lida, Senhor. Nos ensina, nos capacita, Senhor, para a Tua boa obra. Que essa oração que Paulo fez, ó Pai, que ela esteja sobre a nossa vida. A revelação do Senhor, o Espírito de sabedoria e de revelação esteja conosco todos os minutos, segundo a nossa vida, Pai. Aqueles que estão nos assistindo e aqueles que irão nos assistir, que os olhos espirituais deles possam ser abertos, que os ouvidos espirituais possam ser abertos para eles ouvirem a Tua voz, ó Pai. E que eles possam enxergar o que o Senhor tem para eles, ó Pai. Ministra, Senhor, o Teu querer na minha vida, na vida de cada irmão que está nos assistindo. Pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos e nós Te bendizemos. E a igreja do Senhor diga amém. Amém? Então, toda honra e toda glória seja dado ao Senhor. Porque Ele é bom. Ele que faz todas as coisas na nossa vida. O tema de hoje é a revelação e sabedoria de Deus. Deus, Ele tem revelação e Ele também tem sabedoria. O apóstolo Paulo, ele ora por revelação e sabedoria, para que os santos tenham revelação e sabedoria, porque não adianta ter só a revelação. Então, se nós entendermos um pouquinho que nós já lemos no capítulo 1, do 1 ao 14, Paulo ele enumera as 8 bênçãos espirituais concedidas por Deus
aos que creem em Jesus Cristo e recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, essas 8 bênçãos, nós já falamos sobre cada uma delas. Nós já falamos que nós somos escolhidos para ser santos. Quer dizer, nós fomos separados por Deus para ser santos. Nós somos também predestinados para ser filhos de Deus. Nós fomos predestinados antes da fundação do mundo para ser filhos de Deus. Isso é uma bênção de Deus. Nós recebemos a glória da graça de Deus. Todos os santos receberam a glória da graça de Deus. Temos também a redenção em Cristo. Cristo nos redimiu diante do Pai. Temos também, recebemos também conhecimento do mistério da vontade de Deus. O conhecimento do mistério da vontade de Deus. O mistério que estava escondido em todos os tempos, nós temos o conhecimento através de Jesus Cristo. Todas as coisas também foram encabeçadas por Cristo. Olha que bênção maravilhosa que todas as coisas também, e se nós estamos em Cristo, nós estamos também sendo cooperador do Senhor. Somos também para o louvor da glória do Senhor. O Senhor nos criou para o louvor da sua glória. E nós também somos o selo do penhor do Espírito Santo. O Espírito Santo nos selou. E Ele também nos penhorou. O Senhor deu a palavra dessa bênção. Porque nós só chegaremos no céu se nós tivermos o selo do Espírito Santo. Então, agora Paulo, ele ora para que nós tenhamos a revelação completa dessas bênçãos no nosso espírito, para que nós possamos desfrutar todas as bênçãos que Ele nos deu. Um dos grandes problemas é que nós não desfrutamos da bênção. Por quê? Porque o inimigo, ele tem cegado nossos olhos. Sem a revelação no espírito, essas bênçãos ficam encobertas diante de nós. Então nós precisamos dessa revelação no nosso espírito, para que essas bênçãos possam ser claras diante de nós, senão elas estão encobertas. Muitos cristãos estão com os olhos ainda com escama. Essas escamas têm que sair dos nossos olhos. Por que existem as escamas? Por causa do pecado. O pecado que entrou lá no Éden, nos contaminou todo o nosso ser. O pecado é como se ele entrasse nas nossas veias, no nosso sangue, e aí ele entra para o coração. Se você não tirar ele do coração, ele começa a ser bombeado para todo o seu corpo. E aí começa o quê? Começa a entrar em todas as áreas da sua vida. Quantas pessoas estão contaminadas? Na vida cristã nós precisamos também de conhecimento. Conhecimento com discernimento espiritual. Por isso Paulo faz essa oração, para que nós tenhamos o discernimento espiritual e o conhecimento espiritual. Então, primeiro Paulo ele orou para que nós tenhamos fé no Senhor e amor para com os santos. Quando nós temos fé no Senhor e amor para com os santos, nós estamos caminhando para entender as bênçãos do Senhor. A fé e o amor são cruciais na vida cristã. Para com o Senhor devemos ter fé. Para com os santos nós devemos ter amor. Muitos têm fé no Senhor e não têm amor nos santos. Alguns têm um pouco de amor nos santos, fazem muitas obras, mas não têm fé no Senhor. Esse é o caso talvez do Espiritismo. No Espiritismo eles fazem muitas obras, amam o próximo, mas eles não têm fé em Cristo. Então, doutrinas erradas. Paulo também orou dando graças a Deus por nós, pelos santos. Ele diz assim: não cesso de dar graça por vós em minhas orações. Paulo, ele estava sempre orando para aqueles escolhidos. Paulo era um caçador de eleito, de escolhido. Paulo, ele encontrou várias pessoas que estavam perdidas, mas ele chegou com o Evangelho e os olhos espirituais foram abertos.
nós devemos também sempre agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Você tem agradecido a Deus pela vida do seu líder, pela vida dos seus pastores, pela vida do seu patrão, pela vida da sua família, pela vida dos seus irmãos em Cristo e seus irmãos de família, de sangue? Nós devemos sempre dar graças a Deus por todas as pessoas. Paulo orou também a Deus, ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai de toda a glória, para que todos tenham fé no Senhor Jesus e amor pelos irmãos. E a partir do momento que eles tivessem fé em Jesus Cristo e amor nos irmãos, eles pudessem receber o Espírito de revelação e sabedoria. Se nós tivermos a fé, mas não tiver amor, nós não temos como receber o Espírito de revelação e sabedoria. Então, anda junto a fé e o amor. Fé para com Cristo e amor para com os cristãos. Amor para com os irmãos. O que é sabedoria? Sabedoria é a habilidade de entender em nosso espírito para conhecer o mistério de Deus. Nós precisamos de sabedoria para ter essa habilidade de conhecer o mistério de Deus. Sabedoria significa remoção do véu, ou seja, a retirada do véu, a retirada das escamas dos nossos olhos. A sabedoria está em nosso espírito, para que conheçamos o mistério de Deus. E a revelação é do Espírito de Deus para mostrar-nos a visão de Deus, retirando o véu. A sabedoria é a habilidade de entender o nosso espírito e a remoção do véu. A revelação é esse entendimento da visão de Deus e a retirada do véu. Sabedoria é diferente de esperteza. É possível alguém ser muito esperto e ainda não ser sábio. Tem a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. A esperteza está na mente, enquanto a sabedoria está no espírito. A sabedoria, quando ela vem de Deus, ela está no nosso espírito. Quando está na nossa mente, isso é esperteza. Isso não é de Deus, isso é maligno. Isso é do inimigo. Deus, Ele quer nos dar sabedoria. Só quando temos sabedoria e revelação, conhecemos plenamente Deus. Então, se nós tivermos a revelação, que é a retirada do véu pelo Espírito de Deus, para nos mostrar a visão do mistério de Deus. Se nós tivermos essa revelação, nós vamos ter o conhecimento da visão de Deus na nossa vida. Paulo também, ele disse assim, que os olhos do nosso coração sejam abertos, ou os olhos do nosso entendimento. Nós só conseguimos perceber as coisas espirituais através do coração. Ter um coração correto é uma chave para sabermos a revelação de Deus. Quando o nosso coração é correto, quando o nosso coração é puro, nós temos a oportunidade de receber a revelação de Deus. Hoje, o nosso maior problema está em nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mateus 6, 22 e 23, a palavra do Senhor diz assim, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Por isso nós precisamos ter um coração puro. Estar com o coração puro diante de Deus. Embora possamos ter a abertura do véu, ainda precisamos dos olhos, com os quais possamos ver as coisas espirituais. Jesus levanta o apóstolo Paulo para abrir os olhos dos gentios, para eles saírem das trevas para a luz. Atos 26, 18 diz isso, que o Senhor levantou Paulo, enviou Paulo aos gentios, porque eles estavam em trevas, e ele trouxe para que eles pudessem vir para a luz. Jesus também aconselha a igreja de Laodiceia a comprar colírio para receber a revelação,
para comprar colírio, para ungir os olhos, a fim de que elas possam ver. A igreja de Laodiceia, ela estava com os olhos espirituais fechados. Jesus fala assim: eu aconselho vocês a comprar colírio, para que vocês possam ver. Então, quando temos o coração humilde, ou seja, passado o colírio, recebemos a revelação de Deus. Coração soberbo, Deus, ele rejeita. Deus rejeita o soberbo. Deus abate o soberbo. Nós precisamos também entender, o nosso coração não pode ter o véu da tradição. Por que que nós não conseguimos receber a revelação de Deus? Porque existe a tradição. A tradição, ela escraviza o coração das pessoas. Ela se torna incapaz de ver com os olhos espirituais. Quantas pessoas falam assim: ó, eu nasci assim, vou morrer assim, porque meu pai, minha mãe, meus irmãos, a minha família era assim, a minha família fazia isso e eu faço a mesma coisa. Então, isso é tradição. Então, a tradição, ela nos escraviza o nosso coração e ela impede os nossos olhos espirituais de serem abertos. Além de ter os olhos para ver, precisamos também de ter espírito aberto, com consciência purificada. Além de nós ter que largar a tradição, nós precisamos também pedir para Deus abrir os nossos olhos, e nós também ter um espírito aberto, com consciência purificada. Hebreus capítulo 9, verso 14, a palavra do Senhor diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele vai nos purificar a nossa consciência das obras mortas, das tradições, daquilo que antes nós fazíamos, mas hoje não. Hoje nós temos o Espírito Santo, hoje nós temos o sangue de Jesus para estar sobre nós, para estar na nossa consciência, nos limpando, nos purificando. Após nós também termos essa consciência purificada pelo sangue de Jesus, nós precisamos de um coração limpo. Nós purificamos a nossa consciência, agora vamos para limpar o nosso coração. Jesus disse assim em Mateus 5,8: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Existe um requisito para nós vermos a Deus. O requisito é nós sermos limpos de coração. Você tem um coração limpo? Eu estou com o meu coração limpo diante de Deus? Se nós não estivermos com o coração limpo, não tem como nós vermos a Deus. Isso é um requisito. Limpo é o que rejeita toda a sujeira do pecado. Quando você está limpo, com o coração limpo, você vai rejeitar toda a sujeira do pecado. Você é puro, e puro é aquele que é inteiro diante do Senhor. O puro, ele é inteiro diante do Senhor. E tudo que ele quer é agradar o Pai. Tudo que ele faz é para agradar o Pai, como Jesus fazia. Tudo que Jesus fazia era somente para agradar ao Pai. Ele foi obediente ao Espírito Santo, obediente em tudo. Então, o puro não busca reconhecimento humano, mas ele busca a aprovação do céu. Muitos hoje estão buscando reconhecimento humano. Estão buscando a própria glória. Estão buscando recompensa. A recompensa dos puros de coração é poder ver Deus. Essa é a maior recompensa. Alguns querem a glória que é de Deus, alguns querem essa recompensa em materiais, humana, e não as recompensas espirituais. Jesus falou assim, ó, que com as riquezas ilícitas deste mundo, nós somos infiéis. Como nós seremos fiel nas riquezas lícitas, que seriam as riquezas espirituais? Após nós termos os olhos abertos, uma mente purificada e um coração limpo,
nós conseguiremos amar ao Senhor de todo o nosso coração e entendimento. E Ele se manifestará a nós. João 14, 21 diz que Ele vai manifestar a nós, quando nós buscarmos de todo o coração e de todo o entendimento. E aí o seguinte, após isso, a luz de Deus vai vir sobre a nossa vida. Nós podemos ter a revelação, mas mesmo assim ser incapaz de enxergar, porque não temos luz. Portanto, precisamos também ser iluminados por Deus. 1 João capítulo 1, versos 5 e 7, fala sobre que os olhos, nós temos que ter luz para nós sermos iluminados. A revelação nada mais é que ver pela ótica e pelo ponto de vista de Deus. Quando nós temos a revelação, nós temos a luz, nós temos o coração limpo, nós começamos a enxergar pela ótica de Deus, não pela ótica humana. O grande problema hoje é que nós não conseguimos ver a ótica de Deus, a visão de Deus, o que Deus faz, o que Deus está querendo nos mostrar. Isso é que é um dos maiores problemas hoje da humanidade. Eles dizem que confiam em Deus, mas não tem a revelação, não consegue visualizar o que Deus tem. Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida o tempo todo. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando. Deus trabalha por nós. Deus, Ele está nos ensinando, nos capacitando. É isso que a igreja do Senhor precisa entender. Existe também 3 coisas a respeito das quais precisamos da revelação de Deus. Por que nós precisamos da revelação de Deus? Para nós termos visão, para nós termos entendimento, para nós não ficarmos perdidos nessa terra, porque o Espírito Santo, ele está aí para trazer das profundezas de Deus as revelações e entregar para a igreja, que é eu e você. Então, se nós temos o Espírito Santo, nós precisamos também entender quais são essas revelações de Deus. Precisamos ter os nossos olhos, do nosso coração iluminado para saber qual é a esperança do seu chamamento. Primeira coisa a respeito das quais nós precisamos de revelação é, primeiro, para ter esperança do seu chamamento. Qual é a riqueza da glória, da sua herança dos santos? E qual é a suprema grandeza do seu poder para com os santos? Essas 3 coisas, se nós entendermos que é isso que está lá em Efésios 1, 18 e 19, então, se você entender e eu entender, vai haver um destravamento na sua mente, no seu coração, vai haver um destravamento nos seus olhos para que você possa ver a visão de Deus. A esperança do chamamento de Deus. O que é esperança do chamamento de Deus? A Bíblia diz que Cristo é a nossa esperança. Então, a esperança do chamamento de Deus é Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele é a garantia que temos a presença de Deus em nós. Colossenses capítulo 1, verso 27 diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, a esperança do chamamento de Deus é Cristo em nós. Se nós temos Cristo, nós temos a esperança. O segundo aspecto da nossa esperança é o arrebatamento e a glorificação. Nós temos Cristo e Cristo vai nos arrebatar. O que significa arrebatamento? Significa ser tomado por Deus. Nós vamos ser tomados por Deus como Enoque. Enoque, ele foi tomado por Deus. Deus tomou para si Enoque. Nós, cada um de nós, os cristãos, vai ser tomado por Deus no arrebatamento. Mas a Bíblia diz assim, ó, vigiai porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24, 40 e 42. Muitos querem estar no arrebatamento, ser arrebatado pelo Senhor. Mas muitos não estão vigiando, porque ninguém sabe o dia e a hora que o nosso Senhor vai vir. Então, se nós entender um pouquinho, não basta ser salvo para ser arrebatado. Ser salvo é uma coisa. É necessário também nós vigiar. É necessário nós estar vigiando para nós sermos salvos. Porque muitos
não estão vigiando. E quando o seu Senhor chegar para arrebatar, para levar a igreja, você está preparado? Eu estou preparado? Porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Ele pode chegar a qualquer momento, ele pode chegar agora. Então, há muitos sinais da volta de Cristo. Mas a respeito do arrebatamento, não existe, são poucos sinais. Somente nós sabemos que ele vai voltar, nós não sabemos o dia nem a hora. Ele vai voltar. Então, ele pode acontecer a qualquer momento, a qualquer minuto, a qualquer segundo da sua vida e da minha vida. Então, o arrebatamento, ele serve de advertência para todos nós, para andarmos em santidade. Então, precisamos estar em santidade. Se nós não estivermos em santidade, dia a dia, buscando a santidade, buscando dia a dia, nos preparando para esse grande dia, nós corremos o risco de estar fora. De acontecer o arrebatamento e nós estarmos de fora. Como aquelas 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram nécias. 5 subiram e 5, a Bíblia diz que a porta foi fechada. Já imaginou? Quando a porta da graça for fechada, quando o arrebatamento acontecer, nós estaremos com o Senhor? Então nós precisamos ter essa consciência, estar preparado, estar buscando a santidade para o dia do arrebatamento. A esperança do nosso chamamento envolve também a recompensa do reino milenar, de reinar com Cristo. Apocalipse 5,10 diz assim: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, se nós fomos arrebatados com o Senhor, há também uma recompensa para aqueles que foram arrebatados, que foram fiel ao Senhor. Além de você ser fiel, ainda tem recompensa para o justo. A recompensa é reinar com Cristo, porque diz assim, e eles reinarão sobre a terra. Nós reinaremos com Cristo. O reinar com Cristo depende muito da maneira que vivemos hoje. Se nós queremos reinar com Cristo, nós queremos estar com Cristo no reino milenar, ser arrebatado pela igreja, nós precisamos entender qual é a maneira que nós devemos viver hoje, buscando a santidade. Todos os servos devem estar cientes de que haverá punição para alguns e recompensa para outros. Vai acontecer essa punição e vai acontecer a recompensa. Aqueles que são fiéis vão ser recompensados. Aqueles que não forem fiéis, a Bíblia diz que vai haver choro e ranger de dente. Imagina como vai ser. Por fim, a esperança do nosso chamamento está ligada à salvação da nossa alma. A esperança do nosso chamamento está ligada à salvação da nossa alma. O Senhor Jesus advertiu dizendo assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, acha-la-á. Mateus 16, 25. Então, se você quer ser salvo, você vai ter que abrir mão da sua vida, abrir mão do seu eu, do seu ego, de todas as coisas. Abrir mão do seu direito para que você possa morrer. Você vai ter que esvaziar de todo o seu eu, de todo o seu ego. Como Jesus esvaziou. Ele deixou a sua glória, esvaziou de toda a sua plenitude para estar aqui na terra como homem. E ele viveu entre nós. E ele andou entre nós. E ele sofreu, teve todos os sofrimentos. Ele aprendeu pelo sofrimento. Hebreus diz que Jesus Cristo, ele mesmo sendo filho, ele aprendeu pelo sofrimento. Nós iremos também aprender pelo sofrimento se for preciso. Mas nós não precisamos sofrer. Nós precisamos somente crer. Nós precisamos somente
ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos somente andar em espírito, estar em espírito, orar e buscar a revelação de Deus, e as revelações vão estar sobre a nossa vida. A salvação da alma nos fala de desfrute e de gozo naquele grande dia. Aquele que se recusar a abrir mão dos desfrutes da sua alma nessa terra, perderá a alma eternamente. Já imaginou? Você está trocando pequenos momentos nessa terra pela eternidade. Você está trocando 70, 80, 100 anos pela eternidade. Pega a eternidade e tira 100 anos. Não tem nem como fazer essa conta, sabe por quê? Porque a eternidade, 100 anos é zero. É zero, 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 zero de eternidade, porque a eternidade não tem fim. É isso que nós precisamos entender, que nós precisamos buscar a salvação da nossa alma. E nós precisamos desfrutar do que Deus tem para nós na eternidade com Ele. Abre mão da voltinha ao mundo. Quantas pessoas estão dando voltinha no mundo? Quantos cristãos abandonaram o Evangelho porque estão com raiva de Deus? Estão bicudinhos? Por quê? Por causa dessa pandemia, por causa de algumas coisas que talvez aconteceram na sua vida. Deus sabe todas as coisas. Deus tem o melhor para nós. Deus tem coisas grandes para nós. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Então, por quê? Por que nós estamos tristes com Deus? Por isso nós precisamos ter a alegria do Senhor. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos de ter essa alegria na nossa vida. As riquezas da glória da sua herança nos santos. Nós precisamos também entender que existe a riqueza da glória da sua herança nos santos. O que é essa riqueza da glória de Deus? A glória de Deus é a sua imagem e vida. Essa é a glória de Deus. Moisés disse: Senhor, deixa eu ver a sua glória. Aí o Senhor disse assim que ele não suportaria ver a glória de Deus, porque ver a glória de Deus é ver a face de Deus. Mas Moisés, ele pediu e Deus realizou o desejo do coração de Moisés. Como? Na transfiguração do monte. Lá estava Moisés e Elias, e lá o próprio Jesus, o próprio Deus se revelou. Cristo se revelou, se transfigurou diante de Elias e Moisés. Moisés viu a glória de Deus. Mas para nós vermos a glória de Deus, nós precisamos o quê? Precisamos ter o nosso corpo glorificado. Nós precisamos entender isso. Nós fomos chamados, para sermos santos, para sermos homens e mulheres cheios de Deus, para ser seres divinos. Então, nós temos a imagem de Deus na nossa vida, nós temos o caráter de Deus e tem alguns atributos divinos que está na nossa vida. E tem os atributos comunicáveis e tem os atributos que é só de Deus. Então, essa riqueza da glória de Deus na nossa vida é que os santos precisam compreender que nós fomos chamados para ser homens e mulheres cheios de Deus, para ser seres divinos. Existe também as virtudes humanas e as virtudes divinas. Nós precisamos desenvolver somente as virtudes divinas. Muitos querem desenvolver as virtudes humanas. As virtudes humanas, elas são interessantes para ficar na terra. Agora, as virtudes divinas, essas sim, nós iremos precisar. Quando nós desenvolvemos as virtudes divinas, nós temos a riqueza da glória do Senhor na nossa vida. Nós temos a riqueza de Deus em nós. Por isso que nós precisamos compreender essas riquezas, essas virtudes na nossa vida.
também existe a suprema grandeza do seu poder. Efésios 1,19. Há 3 palavras que resumem esses 3 pontos: esperança, glória e poder. Então, quando nós temos a grandeza do seu poder, nós entendemos a suprema grandeza do poder de Deus na nossa vida, nós precisamos entender que é esperança, glória e poder. A esperança é a esperança do chamamento de Deus. A glória é a herança de Deus entre os santos. E o poder é o poder de Deus que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Então, a revelação do poder de Deus está operando na igreja hoje. Hoje a igreja, ela tem essa revelação do poder de Deus. Qual que é essa revelação do poder de Deus? Hoje ela está sendo liberada para nós, os cristãos, porque um dia nós também iremos ressuscitar. Então, o poder que foi liberado para ressuscitar Cristo, esse mesmo poder nos levantará dos mortos no dia em que Jesus voltar. Esse poder quebra a cadeia do diabo na vida de cada um de nós. Então, esse poder de Deus, ele ressuscitou Jesus Cristo, e esse mesmo poder também vai nos ressuscitar naquele grande dia. E ele quebra todas as cadeias do diabo na nossa vida. Esse mesmo poder fez Cristo assentar à destra de Deus, nas regiões celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Efésios 1, 20 ao 21. Então, olha só. Cristo está assentado nas regiões celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. Olha o que é esse poder de Deus. E por fim, a última parte do versículo 22 diz assim: e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja. Cristo, ele é o cabeça de todas as coisas, e ainda deu à igreja. A igreja, ela compartilha com Cristo tudo que ele obteve. A ressurreição entre os mortos, a sujeição de todas as coisas debaixo dos seus pés, o encabeçamento sobre todas as coisas. Então, a igreja, ela tem essa plenitude de estar com Cristo. Ela também recebe a ressurreição entre os mortos. Você e eu iremos ressurgir. A sujeição de todas as coisas debaixo dos seus pés e o encabeçamento sobre todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo dos pés do Senhor Jesus. Então, e você? Você sabe quem são os pés de Cristo? Quem são os pés de Cristo? Os pés de Cristo é a igreja. Somos nós, a igreja do Senhor. Então, se todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo, nós somos os pés de Cristo, porque Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Então, olha só a grande revelação. A igreja do Senhor, ela é os pés de Cristo, ele é o corpo de Cristo. O Senhor colocou todas as coisas debaixo dos pés. O Senhor é o cabeça da igreja, nós somos o seu corpo. E Jesus também recebeu a autoridade para pisar serpente, escorpião e todo o poder do maligno. E ele transferiu esse poder. Hoje a autoridade do Senhor está na minha vida, está na sua vida. A autoridade está com os cristãos, está conosco. Jesus não vai descer do céu para expulsar um demônio. Jesus não vai descer do céu para fazer uma cura. Jesus, ele deixou essa autoridade com a igreja, comigo e com você. O que nós precisamos é entender essa autoridade. O que o inimigo faz hoje? Ele vai mudando, ele vai misturando, ele vai colocando medo na igreja. Quantos cristãos têm medo de demônios? Quando fala de Jesus,
ele está tudo bem. Quando fala do diabo, ele corre. Na realidade, a palavra do Senhor diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A autoridade está com a igreja do Senhor. O Senhor Jesus já nos deu essa autoridade, já nos delegou toda a autoridade, todo o poder. Por isso nós precisamos entender o que é essa revelação, o que é a sabedoria de Deus. Eu e você precisamos acreditar na palavra do Senhor. Porque o nosso Deus não é um Deus que mente. Deus, ele disse, o que ele disse é verdade. E se é verdade, então o que nós precisamos fazer? Crer somente. E nós cremos no Senhor, nós seremos fortalecidos. A Bíblia diz em Efésios 6:10, creia no Senhor e seja fortalecido na força do seu poder. Quando nós cremos no Senhor, nós somos fortalecidos na força e no poder de Deus, não no nosso poder. Hoje, muitos estão crendo no seu próprio poder, no seu próprio braço, mas a palavra do Senhor diz que nós temos que crer no Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes. E nós precisamos crer. Quando nós cremos no Senhor, nós somos fortalecidos no poder dEle. Nós iremos vencer toda dificuldade. Hoje nós aprendemos sobre o espírito de revelação e o espírito de sabedoria, a oração de Paulo. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos aonde você está, para que você possa fazer uma oração. Fazer uma oração comigo, para que nós possamos agradecer a Deus pela a palavra dEle, por essa revelação que Ele nos deu nessa noite. Que você possa assistir mais vezes essa mensagem e repassar essa mensagem a outras pessoas. Se você não entendeu direito, talvez você ainda não entendeu, não compreendeu por quê. A revelação de Deus ela é progressiva. Cada vez que você assistir, você vai ter uma revelação nova, Deus vai mostrar algo novo para você. E eu quero orar por você nessa noite. Quero orar para todos que estão nos assistindo e aqueles que irão nos assistir. Que Deus possa continuar falando, abençoando, revelando o segredo do reino. Feche os teus olhos onde você está. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua revelação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem revelado o segredo do reino, Senhor, para a tua igreja, Pai. Continua falando conosco, continua trazendo revelações novas para o seu povo, Pai. Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, pelo Senhor estar nos ensinando, pelo Senhor estar nos capacitando, pelo Senhor estar preparando o exército do Senhor nessa terra. Para que nós possamos, ó Pai, levar o Evangelho, levar a revelação, levar, Senhor, a boa nova àqueles que estão perdidos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por cada vida que está nos assistindo. Que o Senhor possa continuar ministrando conosco, enquanto nós dormimos e quando nós estivermos lendo a Tua palavra. Fala, Senhor, à Tua igreja. Fala, Senhor, aos seus eleitos, escolhidos, como árvore plantada à beira do ribeiro, que dá seu fruto na estação certa, e as suas folhas nunca murcham. Eu profetizo o espírito de sabedoria e o espírito de revelação, o espírito de conhecimento, o espírito de temor do Senhor, o espírito de fortaleza sobre a tua igreja, sobre cada um que nos assistiu e que vai nos assistir, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. E a igreja do Senhor diga amém